então a ouvir o Sr. Comissário Moscovici. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores eurodeputados. Agradeço esta oportunidade de troca de impressões sobre a fiscalidade na Europa. Este relatório anual sobre a fiscalidade, hoje em apreço, faz um diagnóstico com o qual concordo totalmente. O panorama da fiscalidade das empresas e das pessoas singulares na Europa, por vezes, é elegível e pouco eficaz. A falta de coordenação de práticas e regras fiscais dos Estados-membros cria problemas graves a toda a União Europeia. Em primeiro lugar, as regras fiscais muitas vezes segmentam o mercado interno de forma que a maior parte das empresas europeias ou estrangeiras não tenha verdadeiramente acesso a esse mercado porque se deparam com obstáculos que impedem a sua possibilidade de crescimento. Em segundo lugar, as autoridades fiscais já não podem, ou cada vez menos podem, recolher de forma conveniente os impostos devidos. Alguns contribuintes fazem um planeamento fiscal agressivo para aproveitar as diferenças e as incoerências que existem a nível dos serviços fiscais e constatamos também que os próprios Estados-membros levam a cabo uma concorrência exagerada. Finalmente, depois das revelações de um sistema mais potente, de um sistema que beneficia os mais poderosos, constatamos que é a própria questão do contrato social entre o cidadão e as autoridades públicas que está em causa. Por isso, estamos aqui perante uma situação crítica que exige uma ação rápida e ampla. Os mesmos objetivos são os mesmos que os vossos: restabelecer a justiça fiscal no seio da União e dos Estados-membros, criar finalmente um verdadeiro mercado único fiscal, com um quadro transparente e previsível para que as empresas possam investir e os cidadãos reganhem a sua confiança. E, finalmente, ter uma política fiscal ao serviço das políticas da União, o mercado único digital ou o mercado, a União da Energia. Como sabemos, a sua aplicação irá exigir o envolvimento de todos, nomeadamente a maior parte dos Estados-membros, que têm a última palavra a dizer sobre estas questões e que devem chegar a um acordo sobre as soluções ambiciosas que vamos propor. O Sr. Juncker fez com que a luta contra a fraude e evasão fiscal fossem prioridades absolutas desta Comissão e insisto nesta questão. A Comissão, como sabem, acaba de adotar um conjunto de medidas fortes para melhorar a transparência fiscal na União, com, em primeiro lugar, uma proposta de diretiva sobre a troca de informações sobre os rulings, os acordos fiscais prévios, disponibilizando a todos os Estados-membros informações sobre o impacto das decisões dos seus parceiros sobre a sua própria matéria coletável, aumentando assim a transparência. Para além destes acordos fiscais prévios, a União Europeia passa a ser um líder mundial em termos de transparência. Tal como recomendaram no relatório anual sobre a fiscalidade, o que pretendemos é fazer com que em todos os setores sejam aplicadas as exigências atuais para algumas indústrias europeias, com informações claras e transparentes, país por país. E é um debate que a Comissão Europeia está disposta a ter com o Parlamento. Ainda não tomamos uma decisão sobre a melhor forma de proceder, precisamos de um debate mais aprofundado, mas vamos fazer tudo para concluir esta análise, que é uma condição prévia para uma futura posição comum. Quanto ao local onde os lucros devem ser tributados, é uma questão pertinente na União Europeia, devido às suas características únicas, como a existência de uma zona com uma moeda única e um mercado único com 28 sistemas fiscais diferentes. Temos as nossas regras, as nossas prioridades, os nossos objetivos. A União Europeia pode apoiar-se no trabalho útil da OCDE, mas não pode basear-se apenas nesse trabalho. O programa de trabalho da Comissão para 2015 prevê uma apresentação à luz das evoluções mundiais e um plano de ação para a fiscalidade das empresas no mercado único, cujos lucros deverão ser tributados onde é criado o valor, para aproximar a produção da tributação. Este plano de ação permitiria relançar o debate sobre o projeto CCCTB, com uma harmonização de matéria coletável para várias empresas com atividades transfronteiriças na União Europeia. Teríamos um mercado interno mais competitivo e também
uma limitação da possibilidade de manipulação fiscal por parte das empresas, o que para nós é uma prioridade, e devemos prever também ações a curto prazo para que na União Europeia possamos aplicar soluções decididas a nível global, nomeadamente o G20. A Comissão deverá aprovar este plano de ação numa segunda fase deste procedimento até ao verão de 2015. E nas comissões Taxe e Econ está-se a trabalhar estas questões também e serão certamente um contributo valioso para este plano de ação. Ainda duas questões. O imposto sobre as transações financeiras, a criação de um quadro ambicioso para as transações financeiras internacionais é uma prioridade. A Comissão partilha essa prioridade com o Parlamento Europeu, tal como indicado pelo Sr. Juncker na apresentação das prioridades políticas. Encorajamos reformas fiscais que encorajam aqueles que beneficiaram de determinadas medidas para aligerar a tributação sobre o trabalho. E no último Ecofin, em janeiro, os Estados-membros reiteraram a sua condição de aplicar um quadro europeu harmonizado do imposto sobre as transações financeiras a partir de janeiro de 2006 e os membros que aplicam a cooperação reforçada indicaram que esse imposto a nível nacional deve ter uma matéria coletável o mais ampla possível com taxas reduzidas, pensando no seu impacto na economia real e o efeito de deslocalização. Os serviços da Comissão sempre ofereceram e vão continuar a oferecer um apoio técnico aos Estados-membros para que rapidamente possamos chegar a um acordo em espírito de abertura e compromisso, defendendo os princípios de base da proposta da Comissão. E, finalmente, os impostos indiretos. Destaco que a Comissão, durante o seu mandato, pretende apresentar um conjunto de reformas do sistema do IVA para melhorar o seu financiamento, reduzindo os encargos administrativos e com a possibilidade de aprovação de um regime definitivo de IVA. A Comissão irá privilegiar uma abordagem global, em vez de medidas ad hoc, dispersas, e espera, através de negociações do Conselho, chegar a soluções coerentes. Bom, sabemos que é necessário chegar a uma solução. Isto aplica-se também à questão do IVA. Para terminar, agradeço à Sra. Kylie no seu relatório. Estou à disposição do Parlamento para podermos avançar nestas questões tão importantes. E vou estar no dia 30 de março na Comissão Taxe, precisamente respeitando este espírito de transparência e colaboração entre nós. Thank you, Commissioner. Muito obrigada, Sr. Comissário.